Olá meu amigo, olá minha amiga, está no ar o programa Kefas Entrevista, você que nos acompanha pela TV Kefas, obrigado por estar novamente assistindo ao nosso programa e você que nos ouve pela Rádio Por um Mundo Melhor, a Rádio Católica dos Vales, muito obrigado pela sua audiência também, convido para que você permaneça, porque hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa ele que vem falar sobre algo que está muito vivo neste ano, né? Que é o ano do laicato, a importância de nós leigos para a igreja, para o catolicismo e para a igreja acima de tudo, o leigo tomar posse da igreja. Se fala muito que nós somos igreja, então temos que ser essa igreja. E ele está aqui em Governador Valadares justamente para tratar sobre esse tema, sobre a importância do leigo, como o leigo deve assumir esse papel que lhe cabe na religião, no catolicismo e na igreja. Eu estou falando de Edivar Neves Monteiro de Barros Guimarães. Isso. Edivar, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui no seu programa e espero que a gente tenha uma boa conversa. E vamos ter assim, porque o Edivar, ele é um profundo conhecedor desses temas, ele é teólogo, ele é professor da cultura religiosa da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC, professor de Cristologia no Centro Loyola em Belo Horizonte, assessor teólogo de diversos grupos e fazendo doutorado em Ciências da Religião pela PUC de Minas Gerais, ou seja, currículo vastíssimo, né? E bastante profundo conhecedor e uma grande pessoa também que eu tive o prazer de conhecer aqui antes de começar o programa. Vai ser fácil conversar sobre isso e para você entender também. Edivar, muito obrigado por estar aqui conosco. E você veio primeiramente falando para se reunir com os alunos da Escola de Iniciação em Teologia, não é isso? Isso, eu tive a grata alegria de, durante a minha graduação, estudar lá na Faculdade dos Jesuítas em Belo Horizonte com os dois leigos que coordenam a escola Kefas de Teologia. A Vilene e o Revelino. Exatamente. Sim, que maravilha. Então, assim, a partir desse contato que se transformou numa grande amizade, de compromisso com o segmento de Jesus, de formação dos cristãos leigos e leigas, então foi assim que surgiu o convite de eu estar aqui nessa cidade maravilhosa, abençoada aí pela Ibituruna, né, que é símbolo da grandiosidade de Deus. Sim. Para que a gente possa contribuir também aí na formação. É a primeira vez que vem? Não, eu já tive, como eu, entre a Faculdade de Filosofia e Teologia, eu morei no Mobon, em Dom Cavate. Sim. Eu tive também a oportunidade de rodar algumas paróquias, algumas, por exemplo, Conselheiro Pena, aqui dentro. Eu dei curso no Centrel, não sei se existe no Centrel, tanto de formação de lideranças leigas, curso de Semana Santa, curso de Natal, aqueles que são, esses cursos são promovidos pela Diocese de Caratinga em parceria com a Diocese aqui de Valadares, né? Formação de catequistas. Então a gente está sempre aí colocando a serviço da igreja aquilo que nos capacita a ajudar as pessoas a entender o que é o segmento de Jesus. Pois é, professor Edivar, a gente gostaria que você nos ajudasse a entender mais, né? Justamente sobre essa proposta do ano do laicato, né? Quando se propõe que os leigos, e disse que os leigos têm a sua importância, mais do que a importância de estar presente na igreja, de estar presente nos ritos e nas liturgias, acima de tudo, mas ser igreja e ser atuante. O que nós devemos entender? Ô Márcio, convocar um ano do laicato, ele adquire significado porque quando a gente olha a história da igreja, nós perdemos algo das origens. E é fundamental, quando isso acontece, voltar às fontes e recuperar aquilo que Jesus propôs. Quando Jesus anunciou o reino de Deus e a sua proposta do amor de Deus, que é universal, todas as pessoas, homens e mulheres, que acolhiam esse amor como boa nova, eram chamados a se converter a essa presença do reino e se fazer discípulos e discípulas. Só que isso caminhou bem até o século IV. Então, nas primeiras comunidades, todas as pessoas tinham serviços, tinham ministérios, se colocavam realmente para cuidar da vida em comunidade. Com o tempo, praticamente no século IV, quando a igreja começou a se organizar enquanto hierarquia, mesmo que o Evangelho fale, né, que nos ensine, da boca de Jesus, que o poder religioso é um poder que se faz serviço, infelizmente, com esse contato com as realidades do mundo, o leigo ele foi ficando fora. Ele não era mais, como a própria palavra leigo significa, membro do povo de Deus. Ele passou a ser compreendido como aquele que não tem o ministério da ordem. Ele não é diácono, ele não é presbítero, ele não é padre e nem ele é bispo. Então ele é o quê? Ele é alguém sem cidadania, sem ser sujeito. Ele vai à igreja. Ele perdeu essa capacidade de se sentir igreja. Compromisso batismal, né? De cuidar para fazer desse mundo de acordo com o que Deus quer, que é um mundo fraterno, onde as pessoas aprendam a conviver
pautado pela justiça, pela misericórdia, pelo respeito um ao outro. E a gente vê que o próprio Cristo, né, não sei se você concorda, que o próprio Cristo ele nos deu essa grande lição. Ele escolheu pessoas comuns, pessoas do povo, né? Poderia ter escolhido sacerdotes, doutores da lei, especialistas na palavra, para poder ser os seus auxiliares, os seus discípulos, mas ele escolheu leigos. Mas isso é muito importante. Jesus é o grande leigo, é ele que nos inspira a gente a responder esse chamado de Deus. Jesus era judeu, ele vem de uma experiência de que a relação de Deus com o seu povo é uma relação de aliança. Deus não quer submissos, Deus não quer ovelhinhas de presépio. Deus quer filhos e filhas que assuma essa alegria de ser filho dele, que acolhe o amor e que assuma como tarefa também aprender a amar, né? Então todos nós somos chamados a viver como família de Deus. E as comunidades cristãs, inspiradas por essa tradição judaica que se tornou cristã, são chamadas exatamente a fazer comunidades onde todos participem. O documento de Aparecida, por exemplo, de 2007, convoca comunidades todas ministeriais. E os leigos são, todos os cristãos são discípulos e discípulas missionários. Ou seja, com uma missão que nasce do batismo, entendeu? Então, os sacramentos, eles nos concedem, nós leigos, essa missão, né? Exatamente. Principalmente o batismo, né? E eles nos concedem, eles nos chamam a ser missionários e ativos. Porque muitas pessoas sempre frequentavam a igreja, eu vou todas as missas, eu vou todas as celebrações, participo da minha comunidade, mas como receptor, recebia a palavra, recebia a pregação, mas não agia enquanto igreja. É justamente essa chave que tem que ser virada, né? Isso, eu participei agora recentemente em Belo Horizonte do Encontro Nacional dos Leigos e Leigos, né? o Conselho Nacional de Leigos e Leigos. E lá se falava exatamente dessa consciência que nós somos chamados a adquirir hoje, sobretudo com esse impulso que o Papa Francisco tem dado, né? De uma igreja em saída, onde todos assumam essa corresponsabilidade de ser família de Deus e de viver como filho e filha de Deus. Então o leigo tem uma dignidade. Agora, para isso, ele tem que tomar consciência do seu batismo, do seu chamado, né? Quer dizer, na igreja, não é porque tem poucos padres, poucos ministros ordenados, que o leigo está sendo chamado a assumir essa responsabilidade com a catequese, com o ministério da palavra, com o próprio ensino da vida cristã. Não, e o testemunho, né? Não, é porque é vocação nossa. Quem experimenta Jesus ressuscitado se sente inquieto. Quer transformar esse mundo tão marcado pela desigualdade, pela justiça, em um mundo onde as pessoas sejam reconhecidas como filhos e filhas de Deus, e filhos amados. Então não dá para a gente que tem essa consciência do amor de Deus, aceitar que esse mundo que está aí é o melhor mundo possível. Não, nós podemos melhorar sim, quando a gente assumir exatamente essa corresponsabilidade de fazer dessa realidade cada vez mais urbana um lugar onde as pessoas se sintam humanas, amadas, filhos e filhas de Deus. Maravilha. Às vezes para nós mesmos que somos leigos, nós pensamos, não, leigo é aquele que não entende nada, que é despreparado, que não está pronto para nada, é aquele, né, que recebe ordens, né, mas na verdade, nesse conceito de religião, nesse conceito de igreja, o leigo não é só aquele que não sabe, está despreparado, tem que ser só orientado não, né? Essa visão do senso comum de que o leigo é aquele que não sabe, eu sou leigo em mecânica, então não entendo nada de como é que funciona aí o motor e tal, eu sou leigo nesse assunto. Essa compreensão do senso comum, ela vem exatamente resultado dessa perda do conceito de leigo que vem de Laós, que é membro do povo de Deus. Ou seja, nesse sentido, todos seríamos leigos e leigas. Mas como eu disse, como no século IV se investiu na visão hierárquica da igreja, e então o leigo foi considerado aquele que era definido pelo negativo. Ele não recebeu o sacramento da ordem. Ele não é padre, nem diácono, nem bispo. Então ele é o quê? Ele é leigo. Ele não entende de religião. Ele vem aqui para nós ensinarmos. Ou seja, quem tinha e recebia a formação. E hoje não dá mais para ser assim. Porque nós temos, Márcio, a consciência de sermos sujeitos. E é isso que o documento 105 da CNBB tem estimulado. Cristãos leigos e leigos sujeitos na igreja, né? Chamados a ser sal da terra e luz do mundo. E no lema do ano do Laicato fala sujeitos na igreja e na sociedade, no mundo.
Então a nossa vocação ela é ampla, o batismo nos credencia a sermos igreja, então participarmos de um conselho, assumimos responsabilidade de fazer a igreja criar uma dinâmica participativa, dialogal e com ampla participação, não é isso? Agora, também na sociedade. Nós somos chamados a entrar num partido político, a entrar nas diversas associações de moradores, e com essa vocação, com essa consciência, o amor de Deus nos irmana com os outros e nos responsabiliza a cuidar, para que ninguém passe fome, ninguém fique desempregado, ninguém perca essa dignidade que é do ser humano, por ser filho e filho de Deus, criado à imagem do Criador. Agora, professor, nessa situação em que se leva o leigo, provoca o leigo a participar, que valoriza a participação do leigo, não se corre o risco de haver uma humanização exacerbada, uma materialização exacerbada do papel do leigo e perder-se com isso a referência do divino? Isso é muito importante a sua pergunta. O cristianismo ele não é só um humanismo, mas sem nos humanizar ele se deturpa. Ou a religião, ela nos ajuda a sermos a cada dia pessoas melhores, significa mais humanas umas com as outras, mais inteiras e verdadeiras nas relações, mais justas e fraternas, ou então a religião ela vai ficar deturpada, ela vai servir para quê? Para nos preparar para um dia, quem sabe, depois da morte, a gente participar da comunhão com Deus. Não, Paulo nas suas cartas fala, viver já aqui como ressuscitados, como com essa consciência do amor de Deus, que é muito mais forte do que a morte, do que o pecado. Paulo, na carta aos Romanos, fala assim, olha, pela experiência do amor de Deus que Jesus testemunha, eu estou convencido de que nada pode nos afastar desse amor, nem a morte, nem pecado, nada. Então, é com essa consciência da nossa dignidade, de sermos amados de Deus, é que a gente é chamado exatamente a contribuir para fazer desse mundo um mundo melhor. E isso, Márcio, dando as mãos com os cristãos de outras igrejas, com pessoas que são membros e fiéis de outras religiões, e até pessoas que na sua história decidem, até por responsabilidade com a sua cabeça, de não ter nenhuma religião ou não ter fé em Deus. Porque o cristão, ele tem essa consciência, Deus ama até essas pessoas que não creem nele. E é muito bonito quando Jesus fala isso no Evangelho, o amor do Pai chega até os filhos ingratos. Olha que bacana as parábolas de Jesus falando daquele filho que desobedeceu o pai e tal, e o pai nunca abriu mão do seu amor pelo filho. Então, se nós cristãos temos consciência desse amor, nós somos chamados a testemunhá-lo. Como? Na sociedade e na igreja. Dialogando, incluindo aquele que está à margem do caminho, né? Aquele que está cego pelo egoísmo, pelo acúmulo de bens. Então nós temos que ter a testemunho da partilha, da fraternidade, quer dizer, do compromisso com uma associação de moradores para cuidar da água, da moradia para todos, e fazer uma política que chegue a todos, né, a cidadania. Então o compromisso do leigo ele é amplo, ele quer que a igreja seja sinal, sacramento, o fermento de uma nova sociedade. Mas também para isso não basta ter somente a boa vontade. Eu quero participar, vou arregaçar as mangas e vou participar. É importante também a formação, né? Isso você tocou num dos desafios mais delicados da igreja. Quer dizer, se ela investiu desde o Concílio de Trento, depois da Reforma Protestante, teve um concílio de dar, começou a organizar a igreja. Organizou seminários, exigiu o estudo da filosofia, da teologia, mas o leigo ficou de fora. E hoje, com essa consciência que nós temos de desejo de participarmos, ou a igreja investe maciça e continuamente na formação do laicato, ou ela vai perder cada vez mais fiéis. Porque se o outro lá oferece, o leigo tem com essa ânsia de capacitação que todos nós temos, ele vai se encontrar lá. Então a igreja ela tem que colocar como prioridade, oferecer uma formação desde das crianças, a juventude, as suas lideranças, e ser ofertado para todos, investir maciçamente nisso. Porque se não nos capacitar, como é que a gente vai assumir essa corresponsabilidade? Vamos continuar com essa mentalidade que eu vou à igreja, é muito mais cômodo assim, recebo lá o sermão dominical, eu participo da Eucaristia, volto para casa, até semana que vem. E isso não é ser cristão. Né? Ser cristão é esse desafio diário de você viver a sua vida pautado pelos valores do Evangelho. Sem informação, como é que eu vou me colocar a serviço assim? Né? Exatamente.
Hoje nós estamos recebendo aqui o professor Edivar Neves Monteiro de Barros Guimarães, ele que é da PUC Minas, que está aqui em Governador Valadares para trazer essa palavra, falar um pouco mais sobre o papel do leigo, sobre como o leigo deve participar mais ativamente da igreja, aos alunos da Escola de Iniciação em Teologia do Instituto de Missionários Leigos, aliás, né, para testificar, para testemunhar esse papel brilhante que faz o Instituto de Missionários Leigos, exatamente isso, é formação. A Escola de Iniciação em Teologia, os exercícios espirituais inicianos através dos retiros, todo o Instituto de Missionários Leigos é voltado, sempre inspirado, orientado por um sacerdote, que é o Padre Assis, né, para levar formação, para levar esse trabalho de orientação e de formação dos leigos. Porque, como eu disse, não basta só eu quero fazer, eu vou fazer, mas o que fazer e como fazer. É preciso se orientar, é preciso se formar e se qualificar. Então, o Instituto de Missionários Leigos faz esse trabalho brilhante, não só no apoio direto aos sacerdotes, não só no apoio direto ao clero, mas também ao encontro das comunidades, dos leigos, para promover essa formação. E aproveitando todo o conhecimento, toda a comunicação muito didática, muito bem feita e bem focada naquilo que a gente está discutindo hoje, o professor Edivar Guimarães, que é o nosso convidado de hoje, ele que é professor da PUC Minas, está fazendo doutorado em Ciências da Religião pela PUC de Minas Gerais, está em Governador Valadares, lá no Instituto de Missionários Leigos, congraçando, ele que, como eu disse aqui, foi colega dos dois principais pilares do Instituto na questão da teologia, que é a Virlene e o Girley, o Rivelino. O Rivelino, inclusive, que faz parte aqui da programação da DVQFAS com a Igreja Hoje, fazendo esse trabalho de debate sobre temas diversos com o padre Nelito Dornelas e com a Rita Baldin. A Virlene ainda não está conosco aqui na DVQFAS com o programa, mas em breve, se Deus quiser, a Virlene vai estar conosco aqui, eu tenho certeza. Ela está nos bastidores aqui, mas vai estar sim. Ela que trouxe, inclusive, e sugeriu essa entrevista tão rica com o professor Edivar. Professor Edivar, a gente falava sobre essa questão de valorizar, né, o leigo, né, de falar quando vem aqui, você tem um papel a cumprir na igreja e assuma esse papel e leve adiante. E quem mais incentiva isso é o nosso, falar com carinho, grande chefe, né? O Papa Francisco, como ele valoriza e entende esse papel. Ô Márcio, eu fiquei tão feliz quando eu li o primeiro documento que o Papa Francisco lançou, a Evangelii Gaudium. Para começar pelo título, né? Já começa pela alegria. Né? Quer dizer, a gente está num momento que não cabe mais o moralismo, o medo, a pedagogia do medo. Ou a gente atrai pelo testemunho, pela alegria desse evangelho que toca o nosso coração, ou como é que nós vamos fazer a decisão de liberdade, né? Eu acho que aí que está a chave para a gente chegar nas próximas gerações. Eu penso que o Papa Francisco, desde esse documento, mas ele fala em todos eles, ele apontou o segredo, que não é uma invenção dele, está presente na tradição da igreja, que é voltar ao ressuscitado, Jesus de Nazaré. Se a gente não der testemunho e oportunizar a evangelização, um encontro com Jesus ressuscitado, e de tal maneira que esse encontro dinamize uma vida nova em nós, a gente não vai muito longe, a gente desanima. É esse encontro com Jesus ressuscitado que provoca entusiasmo. Essa palavra eu aprendi com o meu mestre, Padre Libânio, que me orientou no mestrado e que depois que nos deixou em 2014, e hoje eu estou fazendo o doutorado sobre o método dele ensinar e de despertar no cristão esse ser sujeito, compromissado. Mas por quê? Porque ele apresentava Jesus, o Jesus de Nazaré, aquele homem que ao falar de Deus e testemunhar, tocou o coração dos discípulos e despertou neles o desejo de também eles anunciar. Então o Papa Francisco está certo para mim, a igreja tem que fazer conhecer, oportunizar as novas gerações, conhecer esse Jesus que nos faz sentir Deus conosco, um Deus pertinho, um Deus que é estradeiro conosco, que não é aquele Deus que fica vigiando, fica anotando, querendo quase nos jogar no fogo do inferno. Ao contrário, é um Deus que só sabe amar e que quer que todos os seus filhos tenham vida digna, vida plena, porque ele é amor, né? Ou como diz o meu professor Padre Konix, Deus é amar, é esse verbo que vai tomando conta e que dinamiza um jeito novo de viver. Qual é o jovem que não vai se entusiasmar com um Deus que promove a nossa dignidade, que quer que a gente tenha vida plena, vida digna? Então eu penso que o Papa Francisco tem acertado, ele tem tocado o coração da juventude. Eu tive com 19 alunos no Rio de Janeiro, na jornada passada, Jornada Mundial de Juventude, e eu vi os olhos dos jovens brilharem. Não era só porque era alguém famoso, não.
pelo que ele fala, pelo que ele testemunha, os jovens se emocionam, sentem que ele é um homem de Deus. E estão preparando para a jornada agora que vai acontecer no Panamá. E olha, eu tenho acompanhado aí os jovens também na preparação para o Sino da Juventude. Eu li o documento de trabalho elaborado pelos jovens. Eles se reuniram com o Papa Francisco e esperando assim, vamos ver o que o Papa vai nos falar. O Papa falou assim, eu estou aqui para ouvir. O que vocês têm a dizer para a igreja? Ou seja, jogou para os jovens a responsabilidade. Vocês têm que ter vez e voz. Não fiquem quietos. Não fiquem só receptivos. Eu quero que vocês sejam sujeitos na igreja. É isso que encanta, né? As gerações, por exemplo, na sala de aula, eu sou professor, também é assim, o aluno não quer as coisas prontas. Hoje você tem o Google, sim, que você pesquisa e tem acesso a qualquer conhecimento. Então o professor tem que ser alguém que encanta, que desperta. Se você me permite, né, eu entrevistei um professor na semana passada aqui, justamente falando dessa questão da valorização e da maturação e da melhoria no método de ensino. Porque quando, na nossa época, por exemplo, a gente ia para a escola, nós éramos aqueles que iam em busca daquele indivíduo que detinha o conhecimento total. Então nós estávamos ali para buscar aquele conhecimento e éramos só receptores. Hoje não. Hoje nós temos o conhecimento, a informação, e precisamos de alguém que nos ajude a entender essa informação, a processar melhor essa informação. Então o mundo de hoje, né, o líder de hoje, isso vale em todos os setores, principalmente na igreja, ele tem que ser diferente do líder, do padre, do sacerdote, daquele que estava como líder de 15, 20 anos atrás, né? Olha, você tocou num assunto, eu vou até me voltar, me referir a esse documento que os jovens escreveram como documento base para o Sino da Juventude. Eles falam assim, nós não queremos uma igreja com homens perfeitos. Queremos uma igreja onde as relações sejam humanas. E quem errou, ele tenha a humildade de falar, olha, aqui eu errei, vamos retomar? Você me desculpa? Uma igreja que é capaz de se aproximar das pessoas. É tudo que o Papa Francisco falou, olha, é uma igreja que sai ao encontro. Naquele documento da Evangelii Gaudium, ele fala, eu quero uma igreja que seja capaz de se sujar, de ir até onde as pessoas estão, acolher e caminhar junto. Então, voltando para aquilo que você falava na sala de aula, o professor também não é aquele que detém o conhecimento e vai ensinar quem não sabe. Não, ele vai estar ali como um facilitador, como alguém que é mais amadurecido, que testemunha a beleza que é fazer desse conhecimento da sala de aula algo que se transforma em sabedoria para o bem viver. Né? Ser um motivador, né? Claro, e que encanta pela sua coerência de vida, pelo seu testemunho, mas por essa facilidade de fazer as ligações, mostrar que isso aqui está relacionado com isso, que vai dar significado ao conhecimento. Né? Então eu acho que aí todos nós podemos não só ensinar, mas também aprender. Voltando para a questão da igreja, todos somos evangelizadores e também catecúmenos, para dizer assim, nós estamos sempre aprendendo uns com os outros. Ai de nós se achar que a gente já sabe tudo. Aí quem perde é a gente, que não está mais cultivando aquele espírito de eternos aprendizes que ficou imortalizado na música do Gonzaguinha. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Maravilha, sempre temos de ser o copo meio cheio. Né? Exatamente. E a gente vê que o Papa, muitos não falam mais, né? O líder do clero, o líder da igreja, né? Ele é o líder dos cristãos, né? Ele é do povo, ele é das pessoas, ele é do leigo, e quer levar as pessoas à busca da santidade, na essência de cada um, né? E a gente vê essa valorização. E agora, sendo um pouquinho provocador para fechar a nossa entrevista, a nossa igreja, isso é um processo, né? Desde o documento da Aparecida e outros documentos que vêm sendo discutidos, que é a valorização do leigo, desde o Concílio Vaticano II e tudo mais. Mas a nossa igreja, ela está pronta para realmente abrir suas portas e motivar, e preparar, e qualificar o leigo? Olha, você tocou em outro assunto central. Quer dizer, no discurso, assim, quer dizer, assumindo, enquanto escrito nos documentos, Papa Francisco é, de novo, né, uma igreja em saída, uma igreja de portas abertas, hospital de campanha. São expressões para dizer, olha, a igreja ela tem que acolher, a igreja tem que se dispor a caminhar e acolher do jeito que o outro entra. Quer dizer, então não tem mais que exigir que a pessoa conserte a vida dela, que seja alguém já santificado para entrar na igreja. Não, a igreja é chamada a ser uma comunidade sempre reformanda.
Isso no Concílio Vaticano II é assumido nos seus documentos uma nova eclesiologia. Quer dizer, a igreja não é a sociedade perfeita. A igreja é um povo de Deus, com essa consciência de ser amado de Deus, que caminha e desafiando-se a viver como Jesus, fazendo a vontade de Deus, no amor fraterno, na prática da misericórdia, no testemunho da justiça. Nós temos que ser, Márcio, amostra grátis. As pessoas que olhar para as nossas comunidades, não é só para pregação. A pregação, falar bonito é relativamente fácil, mas é o nosso testemunho. Quem olhar para nós tem que ver, no mínimo, o desejo de ser coerente com esse amor que a gente experimenta de Deus. É isso que eu desejo para todos aqueles que estão nos acompanhando, né? Experimentar a alegria de ser amado de Deus, mas a gente sabendo que só amamos a Deus amando nossos irmãos. E essa chama que está ardendo no coração de muita gente que estamos assistindo agora, dizendo, poxa, gostaria de participar mais da vida da minha igreja, da minha comunidade, de atuar mais, de trabalhar mais para a igreja, mas eu tenho medo de ser reprimido, de ser a porta bater na minha cara, de dizer não. A sua mensagem então é que abra o coração, deixe essa chama arder mesmo e vá em busca desse papel. O nosso Deus se revelou assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abre o coração, eu entro e faço morada. Quer dizer, Deus não quer ninguém forçado. A religião do dever, ela só serve para quem não entendeu ainda o segredo de experimentar o amor. Para quem já experimentou na liberdade o amor de Deus, ele se sente chamado exatamente nesse encontro de liberdade. Deus não é um anti-humano, pelo contrário, é o que promove a nossa dignidade. Eu repito a expressão daquele Juvenal Arduini, Monsignor, aqui do Triângulo Mineiro. Deus é estradeiro conosco, Ele faz estrada, Ele quer ter essa intimidade. Então, o melhor jeito da gente ser cristão, leigo ou ministro ordenado, é cultivar a intimidade com Deus, nos desafiando a criar comunidades justas, fraternas, acolhedoras, misericordiosas, para testemunhar essa beleza que é o amor. Assim como acontece no nível micro, numa família, com todos os seus problemas, a gente não pode negociar o amor, senão acaba a família. Sim. O amor é prévio, é incondicional, assim como o amor de Deus nos ensina. Maravilha, inspiradora as suas palavras, o seu ensinamento. Eu gostaria de ter mais tempo aqui para a gente conversar, mais tempo também da Edivar aqui em Governador Valadares, né, para participar conosco aqui no DVQFs, porque profundo conhecimento, o profundo também e grande incentivador. Muito obrigado pelas palavras, pela sua participação. Que venha mais vezes aqui na TV Kefas. E é uma alegria estar aqui na TV Kefas e que a gente tenha outras oportunidades. Tá? Muito obrigado. As portas estão sempre abertas. Obrigado. Obrigado também a Vilene, a todos do Instituto de Missionários Leigos que nos proporcionaram, né, essa visita e essa entrevista tão rica com o professor Edivar. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa. E se a chama está ardendo aí, deixa ela incendiar. Vá ser sal da terra, luz do mundo, vá participar da igreja, não fique só nos movimentos, ficou cheio de entusiasmo nos movimentos, nos encontros, depois a chama apagou, começou a esfriar. Não, deixa a chama arder. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo encontro, até o próximo Kefas Entrevista.